Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Mais uma vez agradecemos e bendizemos ao Senhor por todas as bênçãos e graças que recebemos de modo copioso pelas suas mãos divinas e misericordiosas. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, pedimos que sempre abra as nossas mentes e os nossos corações para acolher a Tua palavra, que possamos correspondê-la profundamente e colocá-la sempre em prática no nosso dia a dia. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos transformar. Que esta reflexão nos aproxime sempre de Ti e onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser ajudados a viver conforme a Tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje nos expõe a honestidade e a coragem de entender nos sofrimentos e nos perigos que enfrentamos entre o Evangelho e a palavra que nós ouvimos. Jesus, ele sempre tem uma palavra muito forte para nos entregar. E São Paulo, colocou com muita honestidade o sofrimento que ele passou, os perigos que ele enfrentou, na proclamação, na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Também nós vamos passar por esses perigos, também nós vamos passar por essas tribulações, quando nós nos dignarmos a evangelizar todos os povos, independentemente de quem eles sejam. Nós somos convidados todos os dias a sermos discípulos missionários do Senhor, mas não apenas no plano espiritual, no plano prático também, no mundo, onde nós estamos inseridos, na nossa comunidade. E este Evangelho precisa nos transformar, precisa nos comprometer, precisa nos moldar para que nós sejamos iguais uns aos outros, mas muito próximos e semelhantes de Cristo. Este é um dos fundamentos principais do cristão, nos aproximarmos de Jesus para com Ele estarmos sempre em comunhão. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a não acumular tesouros na terra. Nós não devemos nos apegar às coisas terrenas, mundanas, porque tudo que está é passageiro. Tem uma cronologia, tem um início e vai ter um final. Mas nós devemos sim nos apegar às coisas que vêm de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é, sim, eterno. Se nós nos acolhermos, se nós nos olharmos, nós meditarmos de acordo com o Evangelho, nós vamos compreender que Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia jamais faltará. Ele fez isso com os judeus durante a caminhada que eles fizeram pelo deserto, fez com os grandes profetas, sempre acolhendo, sempre nutrindo eles com as necessidades que eles tinham, seja através de profecias, seja através de avisos para que eles saíssem de onde estavam, para buscar um refúgio em algum lugar. E isso, inclusive, nós podemos colocar lá com Nossa Senhora e com São José, porque foi pelo anúncio que Maria engravidou, e foi pelo sonho que Deus se revelou a José, avisando de quem seria a paternidade dele. Nós temos
duas comunidades que estão celebrando novena: o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. São dois corações, de mãe e de filho, que são unidos pelo amor do nosso Senhor. Ele que simplesmente vem nos visitar todos os dias com mensagens de edificação, mensagens de motivação e mensagens de alerta para que nós não cometamos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Devemos sempre nos recordar de que tudo na Bíblia, tudo na Sagrada Escritura tem uma simbologia, tem um significado muito especial. Não devemos nos ater exclusivamente às palavras, porque elas são interpretativas. E aí esta palavra precisa ser interpretada à luz do Espírito Santo. Sempre que nós estamos diante do Senhor, nós precisamos pedir a intercessão, deste mesmo Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos conduza sempre para que nós proclamemos a verdade. Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, damos prioridade para o dinheiro? Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, damos prioridade ao nosso próprio umbigo, esquecendo que o outro é tão ou mais importante do que eu? O outro é tão ou mais necessitado do que eu. E eu tenho o hábito de falar que sempre é necessário nós observarmos que nós somos configurados ao Cristo servidor. O Cristo que veio para servir e dar a sua vida para todos, em razão de todos. Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Mesmo Ele não tendo culpa nenhuma, assumiu as nossas culpas, assumiu as nossas falhas, assumiu as nossas iniquidades, para se deixar entregar na cruz por nós. E aí Jesus mais uma vez vem e direciona assim: em nossos corações eles precisam estar atentos e que nós não podemos, sob nenhum mérito, deixar que as coisas do mundo sobreponham as coisas de Deus. E ele faz um comentário que se o nosso olho cobiça, se o nosso olho deseja, nós já estamos no caminho errado, nós já estamos no pecado. Porque nós não devemos cobiçar ou desejar as coisas do mundo, mas sim as coisas de Deus. Na data de ontem, nós celebramos a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Corpus Christi, o corpo do Cristo. E este Evangelho vem para nos iluminar. Como foi falado ontem na homilia do Padre Fábio, que nós precisamos nos deixar entregar ao Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor entre em nós e transforme a nossa vida, que Ele nos conduza da forma que precisa ser conduzida a vida do ser humano, não nos esquecendo jamais de que nós precisamos estar unidos uns aos outros em oração. E aí, se o nosso olho que está cobiçando, nosso olho que está desejando, consegue ser mais forte do que a nossa verdadeira intenção, nós precisamos tomar cuidado, porque essa mensagem nos convida a um desprendimento das coisas passageiras e mundanas. E assim, nós precisamos buscar a luz que somente Deus pode nos oferecer. Assim como quando nós estamos na Santa Missa, é rezada a oração pela paz, e essa paz é uma paz que somente Deus pode nos dar. O ser humano não tem condição de dar uma paz igual a esta. E aí nós estamos sempre nos preocupando se o nosso olhar não se perde, se ele se concentra na verdade, se ele concentra na iluminação da esperança, se ele nos concentra no seguimento de Jesus Cristo, no caminho do reino dos céus. Assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Evangelho sempre nos apresenta profundos ensinamentos sobre o valor da riqueza, a importância do foco espiritual. Jesus sempre nos alerta sobre a acumulação das necessidades humanas em detrimento da acumulação das necessidades divinas. Precisamos tomar muito cuidado sempre para que nós não caiamos no desejo exacerbado. Nós precisamos ter em mente que a nossa existência se ilumina com a presença e com a esperança do reino dos céus. E somente se nós tivermos isso na nossa mente,
nós vamos ter um contraste muito bom com os tesouros do céu, que são eternos. A princípio, nós precisamos tomar atenção nas prioridades espirituais. Jesus ele nos convida a refletir sobre onde nós estamos investindo as nossas energias e os nossos recursos. Se nós estamos investindo aqui ou se nós estamos investindo lá. Este olhar que nós possuímos sobre as nossas coisas, ela pode nos levar a pecar, mas também pode nos levar a nos santificar, né? Quando nós olhamos para essas coisas que determinam as nossas perspectivas e as nossas expectativas, consequentemente as nossas ações vão refletir-se numa visão clara e saudável, né? Priorizando o que é sempre bom e o que é justo, não o que é ruim e injusto. Quando Jesus fala sobre os tesouros no céu e na terra, né, o versículo 21, ele fala assim: onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Isso nos poderia remeter àquela passagem de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Porque nós trabalhamos o dia inteiro, labutamos muito para dar a César. Mas quando nós precisamos tirar 5 minutos para rezar, quando nós precisamos tirar 1 hora para participar da Santa Missa, que sofrimento tantas vezes a gente ouve. Nossa, mas que homilia demorada. Nossa, mas por que isso e aquilo, e aí dá aquela vontade de tomar água, dá aquela vontade de ir no banheiro. Mas se você está assistindo um filme na sua sala, seja qual for o filme, não acontece nada, tudo está perfeito. Será que você não está tendo uma inversão de valores? Será que eu não estou tendo uma inversão de valores? Cuidado. Coisas do terra, coisas do céu. Coisas da terra, coisas do céu. As duas têm que estar sempre em caminho da nossa santidade. Se e somente se o meu coração está inserido no meu tesouro, e o meu tesouro está ali naquela cruz, que eu sou convidado a carregar, então meu coração está no lugar bom. Destaca uma ligação entre os nossos interesses e a nossa espiritualidade. Porque se o nosso tesouro está nas coisas passageiras, nosso coração vai estar longe de Deus. Quem participa comigo, né, frequentemente nas celebrações, e já ouviu a história do avião lá e aqui, sabe que eu estou falando exatamente isto. Quanto mais longe Jesus estiver de mim, mais distante ele estiver de mim, mais difícil é alcançá-lo. Mas e como eu faço para trazer Jesus para perto de mim? Como eu faço para trazer o meu coração para perto do coração do sagrado coração de Jesus, do imaculado coração de Maria? Abrindo mão dos tesouros da terra, que são os bens materiais, as riquezas, as posses e tudo que é efêmero e temporário, tudo aquilo que pode ser suscetível à corrupção, ao desgaste, ao roubo. Nós nos tornamos corruptos na nossa alma quando nós privamos Jesus de viver conosco na simplicidade da vida e damos valor às coisas do mundo. Eu preciso ter isto, eu preciso ter aquilo, eu quero ter o status, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E aí eu me corrompo a ponto de me afastar de Jesus, de não compreender que a cruz dele é necessariamente a minha. Não tem como eu viver desta forma. A temporaneidade dos tesouros materiais, como o dinheiro, as propriedades e os bens, são todos passageiros. Existe um ditado que diz que caixão não tem gaveta. Ou seja, de que adianta eu me privar de estar na presença de Deus em detrimento de ter ou criar ou gerar fortunas, sendo que nada disso vai me acompanhar. Se nós pegarmos a história dos faraós, eles se enterravam com todos os tesouros deles, e depois foram ladrões lá e roubaram os tesouros deles depois que eles estavam mortos.
Quantas pessoas a gente vê que trabalharam, labutaram tanto, criaram um patrimônio, né, às vezes nem tão grande, mas aí eles se vão, porque esta é um fato da nossa vida, nós vamos embora um dia, e aí fica aquela disputa para saber quem domina, quem faz, quem não faz, de quem é, de quem não é. Então estas circunstâncias que são previstas no Evangelho tornam-se imprevistas nas crises financeiras, nas aparências, no acúmulo das riquezas que valoriza superficialmente as aparências e os status sociais, mas resulta num vazio emocional e espiritual muito grande. E isso divide o nosso coração. Buscar incessantemente por bens materiais nos afasta dos valores do reino de Deus, causando um coração dividido, um coração perdido, um coração que não consegue, sob muitos aspectos, enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus na criação. E aí a gente acaba tendo que tomar muito cuidado. Esses tesouros da terra nos corrompem, nos levam para o lado obscuro, nos deixam mais próximos do inimigo, que está sempre ali, nos flertando, tentando nos apanhar nestas coisas que são as coisas do mundo. Mas já os tesouros do céu, que são ditos no Evangelho, eles representam os valores espirituais, as virtudes, o amor, a compaixão, a generosidade, a fé, o serviço ao próximo, como tantas outras, a caridade, a esmola, a oração, o jejum, a penitência, tudo isso daí nos leva a tesouros do céu, que são eternos, eles não são corrompidos, mas eles permanecem até mesmo após a morte. Se nós pegarmos as vidas dos santos, todos eles, seres humanos que nasceram assim como nós, mas que encontraram na caminhada fé, esperança e dignidade no caminho, se fortaleceram e se tornaram homens e mulheres de Deus. Essa transformação interior, ela é muito grande, né, e transforma, promovendo a paz, a alegria, a satisfação, não passageira, a duradoura. Quanto a gente ajuda alguém, quem mais recebe ajuda somos nós mesmos. Eu tenho para mim que quando a gente faz uma caridade, faz uma doação, a pessoa que está recebendo vai rezar por nós. Rezar um pelo outro. E quem acaba ganhando sempre sou eu. Nunca é a pessoa para quem eu estou dando. A impressão que eu tenho é, nossa, eu estou ajudando essa pessoa. Mas aí Jesus falava, a cada um desses pequeninos que você fizer uma das 14 obras de misericórdia, é a mim mesmo que tu estás fazendo. E isso precisa ser para nós uma motivação muito grande. E Jesus promete que as pessoas que acumulam tesouros no céu estão mais próximas de Deus. Precisamos tomar cuidado com as nossas prioridades pessoais, precisamos tomar cuidado com a falta do cultivo dos valores e das virtudes, e temos que tomar cuidado com a ansiedade. Esses 3 itens, né? As prioridades pessoais não podem ser em detrimento do dinheiro e dos recursos. As virtudes, elas precisam estar sempre focadas na generosidade, na empatia, na compaixão, na misericórdia, no amor. E a ansiedade, que hoje o mundo valoriza como materialismo, significa que nós não confiamos na providência divina, mas sim nas nossas necessidades que se tornam cruciais. A espiritualidade oferece um sentido de calma e de esperança. É para nós um convite sempre a realizar e revalidar as nossas prioridades em uma sociedade que frequentemente valoriza a riqueza e o sucesso material. Nós somos chamados a valorar e viver de maneira diferente, buscando os tesouros que realmente importam. Neste sentido, nós precisamos tomar sempre muito cuidado.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, liberta os justos de todas as angústias. Que essa situação que nos lembra que mesmo no meio do sofrimento e as dificuldades, nós podemos confiar na misericórdia e na proteção de Deus. Assim, a promessa da libertação e a presença constante do Senhor fortaleça a gente e nos mantenha como membros, mesmo na incerteza. Que nós possamos aprender com este Evangelho, com este exemplo de Paulo, encontrando forças nas nossas fraquezas e transformando cada dificuldade nossa em um testemunho de fé e de luz. E que a luz de Cristo ilumine os nossos caminhos, orientando-nos a não acumular tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, e a viver com a esperança que transcende e nos leva ao eterno. Oração que nós podemos fazer hoje. Senhor nosso Deus, fortalece em nossas fraquezas e guia através das tribulações. Ajude-nos a manter nosso olhar fixo em Tua luz e redirecionar os corações para os tesouros eternos do Teu reino. Concede-nos a graça de vivermos segundo a Tua vontade e de sermos instrumentos da Tua paz e misericórdia. Amém. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que, por intercessão das beatas Santa Mafalda e Sancha, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Continuemos em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Lembro sempre, meus irmãos e minhas irmãs, que nenhum conteúdo na internet é mais importante do que a missa. Participem sempre da missa e procurem sempre se confessar para que vocês possam receber mais dignamente o mais importante sacramento da Igreja, que é a comunhão, a Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que nós celebramos na data de ontem, Corpus Christi, aquele que nos nutre a alma, o espírito e o corpo, numa fração de pão. E se nós nos recordarmos do vídeo que nós vimos ontem sobre o milagre eucarístico de Lanciamo, nós conseguimos compreender que um fragmento tem o mesmo peso de uma hóstia inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero vocês para uma próxima. Quem sabe abordamos um outro assunto interessante e que sempre pode nos inserir mais dentro da nossa igreja e dentro da nossa sociedade. Tenham todos uma abençoada sexta-feira e que o Senhor esteja sempre conosco. Até breve. Que Deus abençoe a todos.